Então, assim, toda crise, ela dá duas opções. Ou tem Dois aqueles que tipos vai de chorar, pessoas. ou aqueles que vai vender lenço, né? Show de bola. E aí aquele ditado, eu vejo muita gente falar que não cresce por causa da crise, que é isso, que o comércio tá parado, né? Mas não faz nada diferente. É aquele negócio, se falta de tempo fosse realmente verdade pra gente não fazer as coisas, as pessoas desempregadas seriam as pessoas mais produtivas do mundo. Ah, boa, boa. Não é não? É aquele ditado, né? Não adianta querer ter resultado diferente fazendo as mesmas coisas sempre. Então, se você tá aí reclamando da sua situação atual, que o seu negócio não cresce, que os clientes não vêm, e você não aumenta as suas vendas, que você tá trabalhando demais, mas aí eu lhe pergunto, o que você está fazendo de diferente para que isso mude? Segundo a McKinsey, que é uma das maiores empresas de consultoria e de auditoria do mundo, eles falaram que até 2030 a inteligência artificial vai gerar até 2,3 trilhões de dólares em negócio. Descrição. Então o ChatGPT ele foi treinado com praticamente todo o conhecimento existente hoje na internet. Vocês têm ideia do quanto é de conhecimento tudo dentro de um chatzinho ali? Então, meu amigo, tudo que você imaginar que tem na internet, provavelmente aquele cara tem ali e vai te dizer. E eles falaram o quê? De cada 10 pessoas, né, mais ou menos ali, que usa a ferramenta deles e passaram a usar IA, 8 tiveram aumento nos resultados das vendas por conta do auxílio da IA. Então, assim, é um negócio que você não pode ficar para trás. Você tem uma ferramenta de marketing onde você gera uma lista ali de e-mail e você está enviando e-mail. Se você tiver 1000 e-mail, em 10 minutos você está falando com 1000 pessoas. Você pode estar falando. Bem-vindos, ouvintes, ao nosso podcast. Hoje vamos explorar como a inteligência artificial pode ser uma grande aliada para as pequenas lojas do varejo. Vamos descobrir estratégias inovadoras para aumentar as vendas e fidelizar clientes de ponta. Olá, seja bem-vindo, bem-vinda ao Pode Simplificar, seu novo programa favorito que te ajuda a tornar sua gestão mais simples e sua empresa lucrativa. Hoje estamos aqui novamente com o nosso convidado e CEO da Sysmais Tecnologia, o Márcio Saraiva. O Márcio que é o cara das vendas aqui da Sysmais e também é um estudioso assíduo do tema que nós vamos falar aqui hoje. Olá, Márcio. E aí, meu amigo, tudo bom, né? Mais Tudo uma bem. vez, nós aqui novamente, de novo, outra vez. Então vamos lá, né? Falar sobre um assunto muito bom aí, né? E aí... Isso aí, pessoal. Aqui nesse podcast, para você que está assistindo a primeira vez, você aprende dicas e técnicas de como diminuir ali um pouco da complexidade do mundo da gestão, do pequeno negócio, você que está iniciando, né? E tornar um pouquinho mais simples e a gente já tenta trazer dicas práticas para aplicar no dia a dia. Hoje nós estamos aqui em clima de aniversário do Mais Simples, que é o nosso sistema de gestão. Completamos 2 anos de idade. Ei! Isso aí, bate palma, host, co-host. Bora. 2 Nós anos aí, comemoramos transformando aí a ali, vida, né? 2 Comemos anos. bolo. E a dieta? Dieta vai ficar pra semana que vem agora. Amanhã a gente tá viajando pra São Paulo pra participar de um evento, de uma feira. Ainda bem que nós viaja. E não aí, viaja muito, quando né? a gente viaja, meu amigo, dieta só... É. Nessa hora nem a IA ajuda. É. Mas vamos lá, pessoal. Hoje nós vamos falar de um tema muito legal e muito atual também. Inteligência artificial. Você que tem um pequeno negócio, seja um varejo, seja uma loja de moda, calçados, móveis, prestador de serviço, supermercado, e acha que a IA não se aplica ao seu negócio, pois você está muito enganado, viu? Você pode estar perdendo espaço para a concorrência, porque a IA tá vindo com tudo. Na verdade, quando a gente fala de IA, ela explodiu, né? Recentemente, principalmente com o advento do ChatGPT, mas é algo que já existe há anos. Agora ela está sendo democratizada, a gente chama de democratização da tecnologia, que é quando ela se torna acessível a todos os públicos. E quem está fazendo uso da inteligência artificial está saindo na frente, independente de qual é o setor. E nós vamos falar um pouquinho aqui hoje sobre isso, não é não, Márcio? É isso aí, show de bola.
Falar sobre inteligência artificial me deixa muito, como é que fala? Entusiasmado, porque é um tema que eu gosto bastante. Eu pensei que você ia falar que ia deixar com medo, né? Exterminador do futuro, pá. Não acredito nesse tipo de conspiração, não. Assim, a inteligência artificial, ela veio para transformar a nossa vida, né? Então, está acontecendo uma revolução. Desde quando surgiu, né, as máquinas, o homem sempre pensou, né, o cientista, se era possível a gente ensinar uma máquina a fazer o nosso trabalho. E a inteligência artificial já está aí há muito tempo. O que aconteceu agora, nos últimos anos, mais precisamente final de 2022, foi a primeira vez que eu ouvi falar, né, do ChatGPT, que é uma inteligência artificial que foi feita, né, que é tipo um chat, você conversa com ela ali, ela te dá as respostas, e ela democratizou. Mas a inteligência artificial, ela foi criada lá nos anos 50, mais ou menos, na época da Guerra Mundial, onde um cientista, agora não me recordo o nome, sei que é Adam Turing, sei lá, o nome... depois, se Sérgio quiser pesquisar rapidinho, Sérgio, você pode falar esse nome aí. Fugiu da memória. Assistente master ali vai nome de jogar pra vocês aí. E na época ele fez uma pesquisa lá, né, como que ele poderia decifrar os códigos dos nazistas, né? Como é que fala aquele código lá da guerra? Criptografado, né? Criptografia de comunicação que eles usavam. Acho que é Alan Turing o nome do cara. Inclusive tem um filme muito bom sobre essa história especificamente que eu assisti. Eu não assisti o filme não, mas já falaram muito bem. Então ele decifrou, né, os códigos lá. Tem um nome que falava lá, porque usava lá na época. Eu não lembro, não lembro não. Técnico. Então, na época da Segunda Guerra, e aí ele que elaborou a teoria sobre como treinar as máquinas, né? E de lá pra cá, já vem evoluindo. A inteligência artificial já tá no nosso meio há muito tempo. Por exemplo, a gente que jogava videogame, né? Na época aí, Super Nintendo. Legal. A gente tinha lá, jogar contra a máquina, né? Então ali era uma inteligência artificial. Era limitado, não era igual às de hoje. Né? Ela era treinada pra simular um jogador ali. E aí foi evoluindo até chegou hoje, no momento que estamos vivendo agora, uma transformação assim que é considerado uma revolução aí, tipo, a gente teve a revolução industrial, né, 1.0, 2.0, e a inteligência artificial tá sendo considerada aí a nova revolução. Vai mudar muita coisa, muita gente vai perder emprego, não tem pra onde correr, mas também vai surgir muita oportunidade de ganhar dinheiro e também de novos empregos. Tem uma pesquisa, né, feita pela Salesforce, que é uma das maiores empresas de software do mundo. Empresa de CRM, né, que é aquelas ferramentas que a gente usa para facilitar o atendimento ao cliente. Isso. E eles fizeram uma pesquisa onde 84% das pessoas que trabalham com marketing de venda, que eles pesquisaram, dizem que aumentaram significativamente. Travou minha língua. Aumentaram muito, vou falar mais simples, né? Simplificar que é melhor. Eles aumentaram muito as vendas usando a inteligência artificial. Né? Que aí é um tema do que a gente vai falar um pouquinho aqui, né? Como que você pode melhorar aí seu dia a dia, né? Você tá aí na gestão da sua loja, do seu comércio, seu supermercado, usando a inteligência artificial. Tem outra pesquisa, segundo a McKinsey, que é uma das maiores empresas de consultoria e de auditoria do mundo. Eles falaram que até 2030, a inteligência artificial vai gerar até 2,3 trilhões de dólares em negócio. Então, assim, um potencial muito grande, vai mudar muita coisa. Né? Aqui na nossa empresa, a gente já adota IA e já tem desde quando lançou. Eu já venho implementando e cada dia implementando mais, né? Agora a gente está implementando ela aí para atender aos nossos clientes, né? Então a gente treina. É como se fosse uma pessoa. A gente brinca aqui que é nosso estagiário, onde a gente ensina ele o que ele precisa responder para os clientes e ele responde. Só obedece. Então é isso. Acho que falei demais, né? Muito bom. Não, é um tema... muito bom. Muita gente pode achar um tema
confuso porque ao mesmo tempo que teve o boom, surgiu um monte de ferramenta, um monte de gente falando sobre isso, né? Então vamos tentar simplificar e ser objetivos aqui no sentido de, tipo, beleza, a IA tá aí, é muito legal, muito bacana, as pessoas estão usando, testando, brincando, mas como que eu uso isso na prática, no dia a dia aqui no meu negócio? Como que isso de fato se transforma em resultado para mim? É isso que a gente vai tentar trazer hoje para vocês. E só para vocês memorizarem, o Márcio falou da pesquisa da Salesforce. A Salesforce, como eu falei, é uma ferramenta de atendimento ao cliente. Eles provavelmente já têm IA dentro da ferramenta deles. Grandes empresas do mundo hoje, não só da área de tecnologia, mas de varejo, e-commerce e outras áreas do tipo, usam essa ferramenta deles. E eles falaram que de cada 10 pessoas, né, mais ou menos ali, que usa a ferramenta deles e passaram a usar IA, 8 tiveram aumento nos resultados das vendas por conta do auxílio da IA. Então, assim, é um negócio que você não pode ficar para trás. Porque se você não faz, eu sempre costumo cutucar desse jeito. Olha só, você não precisa fazer se você não quiser. Mas saiba que seu concorrente está fazendo. Então, ninguém gosta de ficar para trás, né? Imagino que você que está assistindo, que está escutando esse podcast, também não. Então, vamos lá. O primeiro tema, e é o que é mais visto por aí, Márcio, a gente pode falar um pouquinho, é sobre a parte de produção de conteúdo. Quando a gente fala de produção de conteúdo, acho que a gente entende que eu vou fazer uma postagem no Instagram da minha empresa, eu preciso criar uma legenda legal, eu preciso saber qual a foto que eu vou colocar. Muitas vezes eu tiro a foto do produto, mas eu vejo que tem gente que coloca ali uma foto bacana, com as coisinhas ali para enfeitar o ambiente ali, o cenário de foto. Márcio, dá pra usar IA para esse tipo de coisa? Seria isso produção de conteúdo? Conta pra gente aí. Então, dá sim. Quando surgiu o ChatGPT, né, lá pro final de 2022, é um chat mesmo, tá? Então, por isso que o nome é ChatGPT. GPT é uma sigla lá que é sobre... significa lá alguma coisa relacionada à inteligência, e chat, né, é de conversa. Quando surgiu, a maioria das pessoas, né, adotaram eles logo de início, justamente porque quando você manda uma pergunta para ele, ele gera ali umas respostas, e o que você pede em termos de texto, ele já gera para você. Então vou dar um exemplo. Você tem uma loja aí, você quer fazer um post, só que você tá sem ideia de como você pode botar uma legenda que gera engajamento aí nas redes sociais. Então você vai lá, abre o ChatGPT, fala: chat, eu quero criar um post aqui de, por exemplo, dessas roupas aqui. Vamos pegar aqui uma loja de peça de moto, tá? Pronto, Então, chat, eu vou tirar uma foto aqui de fala uma peça de moto aí. Dá um exemplo aí. Eu troquei recentemente algumas peças da minha moto, por exemplo, paralama dianteiro. Pronto, vamos falar. Então, chat, quero que você crie um post para falar sobre paralama dianteiro. O quanto é importante a pessoa ter instalado ele, trocar, não ficar com paralama quebrado, né? Que eu vejo muitas motos aí que usam sem paralama. No meu caso foi esse, inclusive. Então, eu não tô falando, eu acho que eu não vi o seu não. Não, mas dá pra gente usar a minha moto como exemplo. Pode concluir aí que eu dou um complemento. Aí o que acontece? Ele vai lá, você vai, pede pra criar, né? E ele vai e gera lá o texto certinho, até com uma hashtag pra você colocar. Gera bonitinho, com emoji, tudo direitinho. Você só tem que adaptar, né? Isso é importante, porque assim, não adianta só copiar e colar. Porque o ChatGPT, quando ele gera umas respostas, ele gera muito padrão. São respostas ótimas, excelentes. Mas você tem que adaptar algumas coisas. É só você copia, adapta e coloca lá no seu Instagram. Pronto, já tá feito já. E aí, bora pra próxima, entendeu? Escrita de e-mail. Desde quando surgiu o ChatGPT, assim, uma das maiores dificuldades minha aqui era escrever e-mail. A gente tem muito e-mail, né? A gente usa e-mail para vender, né? Uma das nossas estratégias aqui para vender é e-mail marketing. E aí eu ficava dias estudando, buscando estudar copy para aprender a escrever e-mail melhor.
me cadastrava em vários sites para receber os e-mails, para pegar o modelo e adaptar, né? Pronto. Trabalho doido, hein? Imagina o trabalho que deu isso. Era uma dor de cabeça retada. Quando falava assim, tem que fazer um e-mail, eu já ficava triste. E Aí- o problema do e-mail que eu acho, né, é que, tipo assim, não pode ser curto demais. Não. Porque e-mail geralmente você tenta entregar um contexto maior ali do que você tá querendo falar com a pessoa. E não pode ser grande demais que a pessoa se cansa de ler. Ou seja, é um desafio. Tem que ser extremamente equilibrado e um assunto extremamente atraente. Porque a gente já sabe que hoje e-mail é um negócio poluído, né? Então, se você não faz um e-mail legal, a pessoa só clica lá, exclui e nunca mais volta. É isso mesmo. Aí eu tenho que ser um conteúdo que faz a pessoa querer ler, né? Então não pode ser escrito de qualquer jeito. E aí, eu tinha uma dificuldade muito grande. Quando surgiu o ChatGPT, meu amigo, aí pronto. Mais nunca eu fiz um e-mail sem usar ele. E agora, pergunta que não quer calar. Márcio, há algum tempo já se fala, né? Acho que a gente vai complementar aqui com o assunto de IA. Se fala que e-mail não é mais assim um negócio que é tão atraente, né? Principalmente para o público nosso, que são empresas varejistas. Me diz você acha que e-mail hoje em dia vale a pena para essas empresas? Ainda mais agora com a IA, que eu imagino que vai ter uma explosão de e-mails também, né? Mas me fala um pouquinho sobre isso aí, que sempre tem esse tabu e a gente sempre tem quebrado ele aqui na Cismais. Então, o que acontece? Muita gente fala, né, que o e-mail morreu e tal, com a explosão, vamos dizer assim, das redes sociais. Muita gente acha, nem abre e-mail. Aliás, assim, grande parte dos nossos clientes não abre e-mail. Mas ele funciona, entendeu? Então, vamos assim, se eu tivesse uma loja, tá? Se eu tivesse uma loja de peça de moto, por exemplo. A maioria de quem é empresário normalmente, né? E aí não é desmerecendo não, mas quem é empresário abre seus e-mails diariamente. Precisa, né? Precisa abrir seus e-mails diariamente. Tem muita informação ali relacionada à empresa. E aí você tem uma ferramenta de marketing, onde você gera uma lista ali de e-mail e você está enviando e-mail. Se você tiver 1000 e-mails, em 10 minutos você está falando com 1000 pessoas. Você pode estar falando. Alguns não vão abrir. A taxa de abertura não é de 100%. Aliás, nenhum canal de comunicação com seu cliente é 100%. Entendeu? E o e-mail aí a gente fala muito sobre ROI. O ROI é retorno sobre investimento. O O não lembro o que é. Boa. É isso mesmo, em inglês, Return of Investment. Pronto, aí ó, falou o verso do inglês. O programador tem que saber inglês, né, velho? Tem que se virar nos 30 Então, aí no inglês. Eu só aprendo, na sigla, só aprendo a parte que é português. Olha, rapaz, mais uma coisa, a gente nem botou isso aqui, mas IA também pode ensinar a falar inglês, hein? Spoiler. É uma das coisas interessantes, é treinamento. Bom, então vamos lá. O e-mail é um dos canais de comunicação que tem o maior ROI, né, do mundo, que é o retorno sobre investimento. Então, vale muito a pena. Para nós aqui funciona. A gente tem, inclusive eu era muito cético com isso, questão de e-mail. Aí foi o nosso mentor Túlio, que ele sempre falava, né, e-mail vende. Então, assim, hoje é uma das... resultado, né? Dá resultado, né? A gente tem automações que enviam e-mail para os nossos clientes, para os leads que chegam. E às vezes a gente tá do nada lá e cai uma venda. Hoje em dia é uma ferramenta que é muito usada para comunicação entre empresas e clientes, principalmente no varejo, é o WhatsApp. Mas o WhatsApp, se tu manda uma mensagem e o cliente ele não viu, a chance dele não olhar depois é grande, porque vai chegando mensagem nova e aquela fica só para trás. Já com o e-mail é um pouquinho diferente, porque o e-mail chega, pode sim ter o acúmulo, mas... Por exemplo, no meu caso, quando eu entro no e-mail, eu saio olhando para os e-mails que ficaram para trás para ver se tem algo importante. E eu sempre acabo vendo alguma propaganda de empresa que quer vender algum produto para mim. Quando é algo interessante, eu entro e acabo lendo. Então, tem algum tipo de efetividade ainda. Mas por que eu quis tocar nesse assunto do e-mail? Porque muitas vezes as pessoas pensam que algum canal, né, a gente chama isso de canal para chegar até o cliente, né, algum canal de comunicação, não faz sentido para o negócio. Até porque a empresa pequena precisa concentrar energia naquilo que dá mais resultado. E é que é verdade, né? Porque o WhatsApp para mim é mais fácil, é uma ferramenta que eu já sei usar, eu já uso para comunicar diretamente com o cliente, então para me disparar a mensagem em massa é muito mais fácil. Ok. Só que hoje, no mundo globalizado que a gente está vivendo, né? E agora com o advento da IA, você consegue expandir o potencial de comunicação
com o cliente através de diversos canais. Então, a gente falou aqui de redes sociais, né? Você pode programar a IA, por exemplo, você escreve um resumo. A Márcio falou aqui da identidade. Coloca a identidade sua, não só copiar e colar o que o ChatGPT fala. Uma dica é você escreve um texto ali, o que você gostaria de falar, fala, chat, eu gostaria de falar sobre isso, esse produto, por exemplo. Esse paralama aqui, ele é da marca tal, porque ele tem mais resistência à queda, ele é mais baixo, então ele apara mais lama, e tem também essa lameira aqui, que inclusive foi o que eu coloquei na minha moto. Tem essa lameira aqui, eu quero falar isso de uma forma legal aqui para atrair o público. O paralama parece uma coisa tão simples, mas quando você joga lá, e quando a gente fala em inteligência artificial, o ChatGPT, por exemplo, ele tem acesso a uma base de conhecimento gigante, de técnicas de vendas, gatilhos mentais, que são coisas que ele pode introduzir ali no texto que atrai o cliente. Então, você faz com ele isso uma vez e pede para ele gerar. Fala assim, agora eu quero um texto para postar nas redes sociais. Ele entende que um texto para redes sociais tem que ser um texto mais curto, direto, tem que ter uns emojizinhos para gerar uma interatividade ali, para pegar um formato que a rede social mais usa, né? Se não ficou legal, fala, ficou muito grande, reduz. Ou, eu queria colocar um gatilho de escassez aí. Se você não sabe o que é gatilho, pesquisa aí, gatilhos de venda, que você vai ver um monte de dica legal. E aí você usa uma IA para potencializar, você só fala, coloca um gatilho de escassez ou prova social nesse texto para mim. Ela refaz o texto do jeito que você quer até chegar onde você queria. E aí depois que você fez isso, você fala assim, agora eu quero um texto para me disparar por e-mail. Agora eu quero um texto para me disparar por lista de transmissão no WhatsApp. E ele vai adaptando o texto conforme sua necessidade. Com isso você consegue alinhar a identidade sua, ou seja, você está falando o que você gostaria de falar, né, sobre o seu produto, mas de uma forma mais elegante, de uma forma mais vendável, e que você consegue otimizar esforço para usar em vários canais. Ou seja, é muita coisa legal que você dá para fazer com a inteligência artificial só na parte de produção de conteúdo para vendas. Quer complementar um pouquinho sobre isso aí, Márcio? Não, dá pra fazer muita coisa, né? Por exemplo, pra gravar vídeo. Você pode estar ali querendo gravar um Reels ou estar sem inspiração. Você vai lá no ChatGPT e fala, quero gravar um Reels. Explica como que você quer gravar e ele vai te dar um roteiro completo. Até falando o que você deve fazer em cada cena. Então, assim, e aí tem uma coisa muito importante. GPT, tá falando muito de ChatGPT, né? Existem outras ferramentas, existe o Gemini do Google, que ele tá integrando as ferramentas do Google. Então, se você usa Gmail, você usa o Google Planilhas ou o Google Docs, você vai ter lá já embutido, né? Você consegue, ali nos seus documentos, ele já te ajuda como assistente mesmo. Mas, assim, uma coisa muito importante é você tem que saber o que você quer, né? Você tem que saber perguntar. Tem até aquela questão, né? Se você pergunta o ChatGPT uma resposta idiota, faz uma pergunta idiota, com certeza você vai ter uma resposta idiota. Né? Então, tem que saber perguntar, né? E tem até uma música, né? Legião Urbana fala, né? Que o que move o mundo não são as respostas, são as perguntas. Né? Eu ia falar agora. É uma frase que eu adoro muito. O que move o mundo são as perguntas. Saber perguntar é fundamental para você extrair aquilo que você quer. Muito bom. Bom, então esse foi o primeiro item, pessoal, produção de conteúdo. E para você que talvez ainda não teve um primeiro contato com alguma inteligência artificial que a gente falou aqui, o mais fácil, notavelmente, é o ChatGPT. Porque ele tem a opção gratuita, é muito fácil de acessar. Basta você, por exemplo, digitar ali no Google ChatGPT. Você provavelmente vai cair na primeira página lá, ou digitar o endereço chat.openai.com. É muito simples. Você hoje acho que você consegue já conversar com ele lá. É tipo um chat online, igual o WhatsApp. Você conversa e tem como se tivesse alguém do outro lado respondendo para você. É muito, muito, muito simples de iniciar. Claro que conforme você vai aprendendo, tem técnicas que você consegue aprimorar, mas para início você entra lá e já começa a digitar o que você quer. E aí, né, o céu é o limite, né? O único limite é a sua criatividade, a sua vontade, né? Vontade de perseverar ali, testar, até você entender como que a ferramenta funciona e poder extrair o máximo dela. É verdade. Então, façam isso, aproveita. E você quer sair daqui já fazendo uma coisa nova, uma coisa diferente que pode
levar sua empresa para o próximo nível, sai daqui, já pesquisa ChatGPT e sai conversando. Tem um aplicativozinho para celular também, acho que Android tem, acho que iPhone também. Você baixa lá ChatGPT, pesquisem pela fonte oficial, tá? Porque outros aplicativos podem querer cobrar indevidamente. ChatGPT, ele é gratuito em qualquer plataforma que você for utilizar. Então essa foi a primeira coisa. A gente falou aqui de produção de conteúdo, foi o primeiro item. Vamos para o item 2 aqui, que tem relação, mas a gente aborda agora um pouco do meu interno. Por exemplo, auxílio nas vendas, né? Auxílio nas vendas não só na parte de produção de conteúdo, mas eu coloquei aqui, mas por exemplo, né, tem até um case legal para contar daqui a pouquinho, sobre dicas de como deixar a minha loja e o meu produto mais vendável, né? Dicas de decoração, por exemplo. A gente está entrando agora, caminhando para o final do ano, Natal. Estamos na semana do Black Friday. Ah, Maicon, tô sem criatividade para postar nada aqui. Olha, Black Friday, todo mundo fazendo uma coisa diferente. E eu não sei como se aplica no meu negócio. Mas, graças a Deus a gente vive num mundo globalizado, acessa a internet, a gente consegue buscar inspiração. E o ChatGPT consegue lhe dar inspiração já pronta para usar no seu negócio. Então você pode pedir dicas de decorações. Eu anotei aqui. É bem legal. Outra coisa também que tem relação com vendas. Por exemplo, você pode... Eu falei aqui sobre gatilhos mentais, né? Gatilhos de venda. A gente tem gatilhos de escassez, prova social, né? Tem vários gatilhos de vendas que são técnicas que você usa na hora de conversar com o cliente ali que ajuda a quebrar objeções. Você pode utilizar a própria ferramenta, o próprio ChatGPT ou outros também como o Google Gemini para te ajudar a aprender essas técnicas. Hoje, por exemplo, eu sei que é um desafio, né? A gente vive todo mundo corrido, estudar, tem que aprender, principalmente a parte de vendas é uma evolução constante. Técnicas de vendas que funcionaram anos atrás podem não funcionar do mesmo jeito hoje, né? A habilidade de vendas ela é milenar, mas a forma como que você se comunica muda de tempos em tempos. Então, o consumidor ele evolui e evolui também. ChatGPT é uma forma de você acompanhar um pouco mais fácil isso aí. E se você vai na internet, por exemplo, eu vou pesquisar aqui técnicas de vendas na internet. Meu amigo, gatilho de venda. O que vai aparecer de artigo ali para você pesquisar deve dar uns 2 bilhões de páginas ali. É claro que o Google ele ajuda colocando ali as mais acessadas em primeiro lugar, mas muitas vezes as que estão em primeiro lugar acabam não falando sobre tudo que você precisaria fazer ou dentro do contexto do seu negócio. O meu segmento, o que encaixaria bem de gatilho de venda? Se você falar, eu tenho um ramo de loja de moda e calçados e meu público é mais o público classe D, C e D, né, que é o pessoal ali que tem um poder de aquisição menor. Como que eu consigo divulgar e atrair esse público? Usando gatilhos de venda, né? Técnica de vendas. Me ajuda aí, ChatGPT. Eu tenho certeza que ele já vai lhe dar a lista ali de coisas que talvez você não tá utilizando. Se você passar a utilizar, você já tem resultado imediato. E tudo isso você já consegue na versão gratuita, né? Complementa aí pra nós, Saraiva. Mas é isso aí, cara. A versão gratuita, ela entrega muita coisa, né? Se tratando de como pode ajudar em vendas. É porque já tem um tempinho que eu não uso a gratuita, aí eu nem sei o que tem hoje mais, que eu sei que evoluiu bastante. Mas na época que eu comecei a usar, quando eu comecei a usar a gratuita, então assim, eu pedi ele pra escrever e-mails. Outra coisa que eu pedi a ele ajuda, gerar script de venda pra equipe de vendas tá fazendo contato com os clientes. Então, eu sempre ia lá nele, pedia, preciso de um script pra você fazer contato com o cliente. E a gente trabalha aqui com tráfego pago, né? Através do nosso site. Faz um script de vendas aí pro cara que cadastrou para usar o nosso sistema. Eu tô tentando ligar e ele não cai. Ele via lá e gerava uma resposta, né? E aí, eu quero que você use gatilhos mentais de medo, escassez. Eu uso a técnica de venda. Então, existe várias técnicas de venda. Existe pincel, existe AIDA, existe porrada. Não lembro direito, mas eu sei que existe um monte. A que a gente mais usa aqui é a AIDA.
né? Aí talvez você tá me perguntando, mas Isso aí não é... que é AIDA? Vou falar igual algum antivírus? É algum vírus? Não, é. gente, é um acrônimo, né? Cada letra ali significa, eu não lembro agora, mas significa uma parte ali de estrutura de texto. O significado é atenção, A. Atenção, interesse, desejo e ação. Então, quando você for usar essas técnicas para um cliente, você tem que primeiro despertar a atenção dele. Então, o que você pode fazer para despertar a atenção do seu cliente? Depois, o que despertou a atenção dele? Agora você tem que fazer algo que seja interessante para ele. Que seja um vídeo, um e-mail, um texto ou numa ligação. Então, você tem que usar essa técnica. Depois você despertou a atenção e interesse, agora você tem que despertar o desejo dele, né? O desejo de ter aquele produto ou serviço. Então você vai usar. E depois a ação, que é o que? É o fechamento. O que você quer que o cliente faz? Você quer que ele compra, ou quer que ele visita a sua loja, ou quer que ele... Então assim, isso aí vai mudar. Então é a AIDA. Eu tô martelando aqui na minha cabeça, eu imagino que o público também... caramba, como que eu escrevo um texto assim? Como que eu escrevo um texto assim com a IA? E aí, nos bastidores, o Márcio tava brincando aqui com o ChatGPT, o aplicativo mobile, né? Não sei se é na versão gratuita ou somente na paga, você consegue conversar em áudio. Então, fica até o final, que a gente vai mostrar na prática um exemplo de como aplicar uma técnica como a AIDA, por exemplo, dentro de uma mensagem aqui para você enviar para o seu cliente. Então, a gente vai mostrar na prática mesmo, que vai ser bem legal, rapidinho aqui. Mas só no final aí, quem ficar com a gente aí, beleza? Vamos lá. Show de bola. Então, vamos aqui para dica número 3, Márcio. Atendimento. Então, nós falamos aqui sobre formas de atrair o cliente, né? Divulgar nas redes sociais. Divulgar nas redes sociais. Mensagens de transmissão, grupos, né? Criar textos atrativos. Aqui em produção de conteúdo, só para complementar, a gente não falou, mas é possível também, é claro que isso está em fase inicial, mas é possível também você já criar imagens, tá? Eu preciso de uma imagem que represente o Natal na minha loja, né? Você pode... É claro que ele não vai criar realista, né? Tem várias IAs de geração de imagem. Tem IAs que você sobe uma foto para ela cria variantes daquilo ali, mas geralmente são mais pagas. Nas gratuitas, por exemplo, você consegue criar... eu quero uma imagem de Natal de uma loja de roupas. Ele vai conseguir criar algo para você ali, para você... Quando é uma imagem ilustrativa, né, que a gente fala, ele consegue te ajudar bem. E aí, para você conseguir imagens mais avançadas, aí você vai para ferramentas pagas. Mas dá para criar até mesmo as imagens. Deixa eu só dar uma letra sobre a parte que você falou, né? Você usar IA para atrair cliente, você pode usar IA para aprimorar seus processos de venda, né? E uma coisa que eu uso muito aqui na empresa, a gente usa o ChatGPT, a versão paga, e ele tem lá a opção que você cria agentes personalizados, né? Então, como que eu faço? Eu vou lá, né? Crio um agente lá e dou as instruções como se eu estivesse treinando um funcionário. Entendeu? Legal. Vou lá e falo, você vai atuar como... Vou dar um exemplo. Você vai atuar como vendedor. Sua função é isso. Eu, basicamente, dou as instruções que eu quero que ele faça e pego as informações da nossa empresa. Então, informações de sistema, como que a gente trabalha, as técnicas de venda que eu quero que ele use. Subo aquilo lá, né? Atualizo o ChatGPT. Para quem não sabe, o ChatGPT ele usa um banco de dados, então ele foi alimentado primeiro com dados, eu acho que a última atualização dele foi até 2023. Então toda a inteligência dele é baseada nos dados que foram inseridos nele até 2023, se eu não me engano. E que dados seriam esses, mas só para o pessoal de casa entender? Tudo que tem na internet. Só para você tentar assimilar, imagine que você abre o Google aí no seu computador, no seu celular e pesquisa ali loja de roupas. E aí aparece as primeiras páginas ali, uns 20 resultados, mas aparece pelo menos umas 500 páginas à frente, né? O ChatGPT, é claro que alguns sites restringem, né, esse tipo de treinamento, a gente chama de uso de conteúdo, né, conteúdo privado para treinamento de IA. Alguns sites restringem. Mas no início não tinha essa restrição. Então o ChatGPT ele foi treinado com praticamente todo o conhecimento existente hoje na internet.
Vocês têm ideia do quanto é de conhecimento tudo dentro de um chatzinho ali? Então, meu amigo, tudo que você imaginar que tem na internet, provavelmente aquele cara tem ali e vai te dizer. É claro que tem umas nuances ali que é mais complexo de explicar, que a forma como que ele responde pode ser um pouquinho diferente do que está na internet. Mas provavelmente ele vai te ajudar muito. Então, eu treino, né, esse cara. E aí eu passo pra minha equipe de vendas. Então o que elas vão fazer? Poxa, lógico que a gente tem que treinar a nossa equipe de vendas, né? A gente tem que pegar lá e tem que dar um treinamento. A gente tá sempre em processo de treinamento aqui. A gente tem uns projetos mais talks. Depois a gente pode falar um pouco mais. Mas o que eu faço? Eu pego esse aqui, oriento as meninas. Falo assim, ó, vocês estão conversando com o cliente, que a maioria das nossas vendas é por WhatsApp. E isso facilita, né? Sim. O cliente está com objeção de vendas aqui. Então você vai lá, joga no chat GPT qual foi a resposta do cliente e pede ele para gerar uma resposta. Aí por que eu faço isso? Porque assim, ele vai gerar uma resposta mais elaborada, usando a linguagem que a gente usa, o tom de voz, o tom que a gente comunica com os nossos clientes. Então assim, isso ajuda demais o trabalho das meninas, né? Da equipe, porque agora não tem só menina mais, né? A equipe cresceu, né? Agora tem um rapaz lá no meio. Então, assim, a nossa equipe hoje, eles usam o chat GPT para ajudar eles a vender, a converter, né? A conversar com os clientes. Isso é uma das formas que a gente usa desde o início, né? Já tem mais de tempo. E agora, recentemente, para ajudar a vender, eu tenho um atendente focado em vendas 24 horas por dia. Então, se você entrar no nosso site aí, for lá, cadastrar, você vai receber uma automação, vai receber uma mensagem, isso é uma automação. Mas se você responder, vai ter alguém lá te respondendo, né? Talvez seja uma pessoa, talvez seja um IA. Cara, isso é incrível. Todos os dias eu fico encantado. Eu lembro do primeiro dia que a gente tava testando aqui, não foi? Rapaz, todo mundo na empresa ficou extasiado. E quando a IA conseguia gravar áudio, isso aí você não sabia. A gente tem atendente virtual, que é a Kitana, né? O nome que a gente deu carinhosamente, Kitana. Ela consegue hoje, pessoal, não só responder texto, mas também responder áudio. E responder também com áudio. Ou seja, se ela escuta, se você manda um áudio para cá, a atendente virtual recebe essa informação, ela processa o que você consegue entender o que você está dizendo no áudio e te responde também com áudio. Cara, isso é incrível. Isso é tecnologia, isso é futuro. Isso aí facilita demais, porque ela consegue atender o cliente, tirar todas as dúvidas. Então, às vezes, a maioria das pessoas cadastra no nosso site à noite. Provavelmente quando o pessoal está em casa, está mais tranquilo. E ali, se ele tiver uma dúvida ali de noite, a inteligência artificial está treinada para ajudar ele, né? Lógico que tem coisa que não vai conseguir resolver, aí precisa da nossa equipe, aí vai estar no expediente aqui para atender, né? Mas durante a noite, ele tá lá para tirar as dúvidas dele e a gente só vai melhorando, né? É lógico. É uma pessoa, velho. Eu brinco com o pessoal aqui, são 2 funcionários a mais que a gente tem, porque tem a Kitana, que é de vendas. E no suporte a gente tem um Lino, que o Lino é mais novo, a gente tá treinando ele ainda, né? Precisa melhorar. Na fase de estágio ainda, né? Mas a Kitana, ela já vendeu sozinha, então esses dias mesmo eu tava conversando, eu tava mostrando para as meninas, e quando eu vejo isso eu fico feliz. Eu tava mostrando as meninas uma conversa que um cara entrou, eu não lembro o que foi que ele perguntou, aí ela respondeu, aí ela falou dos planos, dos benefícios do Mais Simples. E ele falou, eu quero saber os valores do plano e tal. Ela falou, eu quero assinar. Ela foi, mandou o link, o cara assinou. Tudo é treinado. A inteligência artificial, ela fez o início da conversa com o cara até o final, até fechou. Aí eu fiquei tão assim, será que ninguém conversou com esse cliente? Eu cheguei no dia e perguntei, alguém conversou com esse cliente? Aí tu, não. O cara entrou, conversou com a Kitana e ele comprou. E agendar, isso aí já tem tempo já que ela faz. Então ela conversa com a pessoa, fala, quando ela não sabe, quando ela não tem dúvida, ela fala, você gostaria de agendar uma apresentação com um dos nossos atendentes? Aí o cara vai falar, né, e tal. Só que aí eu tenho 3 pessoas. Tinha, né, agora tem 4. Aí o que eu fazia? Eu falava assim, você vai escolher um dessas 3 e enviar um link, porque eu não sei qual é o vendedor.
Então ele pega ali Ela aleatoriamente, pega. faz tipo um sorteio. Envia. E que link é esse, Márcio? É um link da agenda do vendedor. Então, a Kitana, ela consegue atender o cliente. Isso. Aí ela consegue perguntar ali se ele deseja marcar uma apresentação do sistema. É. E consegue já deixar agendado com uma pessoa específica dentro de um time de 4 pessoas, é isso? É. Cara, que incrível. Ela envia um link, Se aí o cara você- clica lá e escolhe o horário, entendeu? Nossa, isso é... Se você tá vendo isso aí e ainda não explodiu a cabeça, eu não sei o que mais explode não. Porque eu tô... E assim, E é que eu tô aqui dentro, mas eu tô borbulhando aqui. essa questão de agendamento, tem muita vídeo na internet ensinando. A gente usa um CRM que tem isso, né? Facilita. Mas assim, eu queria, por exemplo, tem muito prestador de serviço. Eu queria uma clínica, por exemplo. Salão de beleza, barbeiro, vários outros. Queria agendar um treinamento aqui pra minha... Queria montar uma ferramenta dessa. A internet tá ensinando como fazer. Tem muitas empresas. Legal. Então tá muito forte. Hoje existem, baseadas até em ChatGPT e outras inteligências artificiais, existem ferramentas já prontas para você utilizar dessa forma. Então você contrata ali uma ferramenta para assinatura e aí você fala sobre o que é a sua empresa. Imagina o seguinte, que você está contratando uma pessoa para te ajudar a montar um setor de vendas ali na sua empresa. A contratação da ferramenta é isso. E dentro da ferramenta você vai colocar ali um atendimento. Por exemplo, no nosso caso é a Kitana. E ela é atendente virtual dentro da ferramenta. Imagine que a Kitana é uma pessoa que você contratou. Então você contrata uma empresa, entre aspas, né, para te ajudar a montar estruturar o seu setor de vendas e contrata uma pessoa para trabalhar no seu setor de vendas, né? A gente fazendo a comparação aí com pessoas, mas são todos ferramenta plugada com inteligência artificial. E aí, notavelmente, né, quando você contrata tanto uma empresa, né, uma consultoria, quanto um vendedor, leva um tempo até que ele consiga atender bem. E aí você vai precisar fazer isso. O que eu vejo que muita gente não consegue utilizar a IA, Márcio, é que, principalmente o público nosso, que vive muito na correria, né? Às vezes é ele sozinho, ou só ele e mais 1, 2, 3 pessoas ali, pessoal que está mais iniciando. A gente tem empresas mais estruturadas que já conseguem fazer melhor. Mas aquela galera ali que está estruturando, eu vejo que eles olham, por exemplo, escutam um episódio desse aqui e se animam. Mas na hora da prática, que tipo assim, tem que ter um pouquinho de paciência ali, até entender como tudo funciona, a pessoa acaba desistindo. O que a gente pode dizer para a pessoa nesse caso aí? Na verdade, assim, a primeira coisa, e antes de tudo, a pessoa ela tem que entender que ela tem que inovar, velho. Qualquer que seja o ramo dela, se ela não tá inovando, ela tá ficando para trás. Dizer que eu não tenho tempo não pode ser desculpa Não, para isso né? aí é uma desculpa verdadeira. Significa, na verdade, tempo. A gente nunca vai ter tempo a mais, eu sempre falo isso. A questão não é sobre ter mais tempo, você nunca vai ter. É sobre o que você quer priorizar. E muitas vezes dar um passo para trás, deixar de fazer algo que você considera importante hoje, para fazer algo que vai ser muito importante lá na frente, é um peso que você tem que colocar na balança e medir direitinho. Aquele negócio, se falta de tempo fosse realmente verdade pra gente não fazer as coisas, as pessoas desempregadas seriam as pessoas mais produtivas do mundo. Ah, boa. Não é não? Então quem tem mais tempo do que as pessoas desempregadas, né? As pessoas que não tem trabalham. Gente que vai até criticar a gente aqui agora por isso, mas verdade seja dita, né? Mas é verdade, entendeu? Assim, na verdade eu não tenho tempo, eu não tô priorizando, entendeu? Aí você tem que entender o que é importante pra você priorizar na sua loja, entendeu? Eu não coloco um sistema aqui porque eu não tenho tempo de ficar aqui lançando, ficar cadastrando, porque assim, o sistema igual o mais simples agiliza demais a vida de qualquer pessoa, né? Imagina o seguinte, todo mês eu fecho o mês e ali eu puxo um relatório, igual o DFC que a gente tem lá, que eu gosto pra caramba, e ali eu tenho um dado quanto que eu recebi e quanto que eu paguei. E pra mim, faturamento, já falei isso aqui, né? Faturamento não é lucro, é vaidade. O que importa é quanto que tá lá no caixa. Pô, eu pego um relatório ali em 5 segundos ali, eu tenho ali. Aí eu já sei se esse mês meu foi bom ou ruim e o que eu preciso fazer pra melhorar no mês seguinte. Agora, se eu fizer isso no caderninho, tem que somar. Ou na planilha lá que eu tenho uma fórmula lá e do nada alguém pode ir lá e apagar essa fórmula, né?
que alguém pode alterar sem querer, e aí eu perco os dados. Então não tem segurança. Então, igual os mais simples, só que no início vai exigir um pouquinho de tempo, né? Sim, concordo. Na verdade, tempo não, vai exigir um pouquinho de dedicação, né? De prioridade. Cara, se a Então- gente for comparar tudo na vida, tudo, academia, estudo, prioridade, cara. trabalho, tudo, primeiro você tem que investir ali, né? Você tem que ter a dor pra ter o ganho, né? A gente não fala muito isso no mundo aí fitness, sem dor, sem ganho. Então, Nos tem- estudos, Tem prioridade. no teste de uma ferramenta nova, tudo é isso, né? Você E tem aí- que parar ali, investir um tempo pra que aquilo ali te dê retorno depois. E aí é loucura, né? A gente querer que as coisas mudem pra gente fazendo as mesmas coisas, né? Nunca que a gente vai conseguir algo diferente, um resultado diferente, fazendo as mesmas coisas todo dia. Entendeu? Então, assim, primeiro passo, se você tem um comércio, você não tem um computador com um sistema aí, com PDV, você tá na idade da pedra. Né? A gente tá falando de inteligência E aí artificial. fica colocando a culpa na crise, né? A crise. Crise, eu já vi já. Coitada dessa crise, eu fico Já até vi. com dó Mas, dela, porque não, o problema leva é, a culpa o problema é o por tudo. seguinte. É uma coisa que, assim, eu venho muito aprendendo isso, cara. A gente tem que aprender a jogar o jogo. A gente tá no Brasil vai ter crise a vida toda. É. Sempre vai ter crise. Inclusive, a gente tá praticamente tendo, Não, né? Porque tá não, tendo sempre aumento tem, de preço cara. de tudo, o pessoal reclamando muito do aumento do preço da carne. aí. Sempre tem crise. E aí você tem duas opções. Ou você vai chorar, ou você vai vender lenço. É, exatamente. Então, assim, toda crise, ela dá duas opções. Ou tem Dois aqueles que tipos vai de pessoas. chorar, ou aqueles que vai vender lenço, né? Show E de aí, bola. aquele tá, eu vejo muita gente falar que não cresce por causa da crise, que é isso, que o comércio tá parado, né? Mas não faz nada diferente. Eu acho que a gente tá até saindo aqui, mas assim, por que eu quero falar isso? Porque a pessoa fica lá no comodismo, cara. Esse tempo acabou. Depois eu acho que dá pra gente fazer um podcast só pra falar sobre, Não, você falou sobre aí- inovação. Você falou assim, eu acho que a gente tá saindo do tema aqui. Não, mas eu acho fundamental. Porque não só IA, mas eu percebo que qualquer outra ferramenta, o próprio sistema de gestão, por exemplo, de gestão mais simples, a gente percebe que muita gente não adota pelos mesmos motivos. Porque julga que está na correria, que não tem tempo para fazer aquilo e não faz. Mas, cara, para e pensa um pouco. Se aquilo que tu tá fazendo é justamente para ganhar mais tempo lá na frente. As pessoas, elas são muito, pelo que eu vejo, imediatistas. Tipo assim, a paciência de você parar ali e perder, entre aspas, né? Perder não. Investir tempo em alguma coisa que vai lhe dar um retorno maior, né? O pessoal, se não dá algo imediato, e eu acho que não se culpe tanto por isso, tá? Porque é um pouco natural do ser humano. Às vezes, eu me sinto assim, eu tenho que estar me policiando o tempo todo. Você tem que ter inteligência emocional pra estar se policiando o tempo todo, puxando o tapete e falar assim, epa, peraí. Por que eu não posso fazer isso? Por que eu não tenho tempo? Mas isso aqui vai me gerar mais tempo? Porque é algo que vai me trazer produtividade, vai me fazer divulgar mais, vai me fazer vender mais, a IA vai me ajudar muito nesse propósito aqui. Entendeu? Sim. E uma coisa que eu uso como premissa, que às vezes eu vou dormir preocupado, por exemplo, o dia hoje não foi produtivo. Aí eu sempre tento fazer uma reflexão e falo assim, cara, por que meu dia hoje não foi produtivo? O que eu fiz de diferente hoje, né? Ou o que eu fiz de igual pra ter sido ruim, assim. E aí eu penso, poxa, peraí, amanhã eu vou tentar fazer algo diferente. Porque aquele ditado, né? Não adianta querer ter resultado diferente fazendo as mesmas coisas sempre. Então, se você tá aí reclamando da sua situação atual, que o seu negócio não cresce, que os clientes não vêm, e você não aumenta as suas vendas, que você está trabalhando demais, mas aí eu lhe pergunto, o que você está fazendo de diferente para que isso mude? E às vezes o diferente não é algo surreal. A gente está falando aqui de inteligência artificial, mas a própria aquisição de conhecimento, vocês estão vendo aqui uma porrada de livro aqui, se não foi cada um de nós ali que leu todos, alguém da empresa já leu, que a gente tem um programa aqui chamado Talks, que o pessoal lê o livro e faz a apresentação. A leitura ela é muito importante, acompanhar influenciadores que te ajudam de alguma forma. Eu percebo muita gente gastando tempo, cara, e não tem nada de errado com isso, tá? A gente precisa ter os momentos de distração, mas eu percebo que as pessoas gastam tempo demais
com perfis nas redes sociais de comédia, de besteira, sabe? Coisa que, tipo, não agrega valor. Ela só faz sugar tempo. E, assim, às vezes você chega em casa à noite cansado e fala assim, poxa, eu quero me distrair um pouco assim. Mas, às vezes, esse negócio, em vez de distrair, ele toma o seu tempo, quando você percebe, foi embora. Então, às vezes, você chegar em casa, sentar ali, não ver nada, não ter nenhum contato com tela, você dá um espaço para sua mente descansar e aí você consegue focar em outra coisa interessante depois. A gente falando de IA, mas eu acho que para adotar IA, tudo isso é importante também, né, pessoal? Então, acredito sim, mas que tem contexto. Temos que bater nessa tecla também, né, que acho que um dos papéis aqui do podcast, pessoal, é educar, né, vocês a entenderem o que precisam fazer para melhorar a empresa de vocês. Então, seja trazendo dicas práticas ou cutucando, né? Cutucando a ferida, às vezes. Às vezes a verdade incomoda, né? Às vezes a gente precisa ouvir várias vezes uma coisa que a gente já sabe para realmente tomar uma ação. Isso acontece muito. De pessoas diferentes, né? De pessoas diferentes. E aí quando a gente vê que todo mundo tá falando daquilo, caramba, ó, fulano falou disso, fulano falou da mesma coisa e vai repetindo, aí fala assim, poxa, não, realmente eu entendi que essa merda, desculpa o palavreado que eu tô fazendo aqui, não tá certo, eu tenho que mudar, tenho que mexer os pauzinhos aqui. Foi muito legal aí. Então, ó, a gente falou aqui sobre atendimento, né? Ferramentas. Então, tem ferramentas aí na internet. A Sysmais hoje, ela atua com tecnologia, ela é uma usuária também dessas ferramentas, porque o nosso nicho é parte de gestão, a parte de atendimento, que são chamadas ferramentas de CRM, tem muita ferramenta boa no mercado. Se você tem dúvida, não sabe por onde começar, quiser mandar uma mensagem pra gente também, um comentário aí, ou onde você estiver vendo ou ouvindo esse podcast, a gente tenta te ajudar também, dando algumas recomendações aí, tá bom? E quem sabe aí, mais pra frente, a gente não tem umas novidades aí, né? Mas estamos fazendo um protótipo aí, um teste, e tudo der certo, teremos novidades nesse aspecto, possivelmente início do ano que vem, se Deus quiser. Possibilidades, né? Spoiler. São muitas. Então, galera, uma outra dica aqui seria para análise de dados. Mas antes de entrar em análise de dados, deixa eu contar só um case interessante. A gente falando sobre o poder da IA para decoração das lojas, né? Acabei anotando esse case aqui, não falei antes na hora, mas vamos encaixar aqui. A gente tem uma cliente aqui que é de moda. Aliás, ela é focada em calçados, né? Na verdade, ela vende itens de moda, mas não é roupa, mas é calçados, que é a Beatriz Calçados. Um cliente que tem crescido bastante aqui, tem um time muito legal. E lá tem uma pessoa que é muito amiga nossa, que é a Adila. E eles inauguraram uma loja recentemente. Essa loja, ela tem 2 andares. Tem a parte de baixo, onde tem ali calçados, e tem em cima, onde tem alguns itens fitness, tem alguns produtos adicionais ali, alguns artigos acessórios, né? Digamos assim. E depois da inauguração, o pessoal ia na loja e ela falava que o pessoal ficava perguntando, o que é que tem lá em cima? O que é que tem lá em cima? E eles precisavam ficar convidando as pessoas para ir lá em cima ver os itens lá de cima. E aí, a Adila, ela já usa também uma ferramenta como o ChatGPT. Ela teve a ideia de entrar na ferramenta e falar sobre essa situação, né? Explicou para o ChatGPT que tinha uma escada, tinha itens lá em cima e que estava precisando de uma forma de conscientizar ou, sei lá, de convidar o pessoal para ir lá. E, cara, eu até tirei uma foto, depois a gente na edição, para quem estiver assistindo pelo YouTube, a gente vai ver se consegue colocar a foto aí para vocês verem. Ela conseguiu colocar lá, tipo assim, ó, cada escada é aquela escada de 2 lances que vai assim e depois vira 90 graus e continua. Então, no primeiro lance, que é onde a pessoa chega na loja ali, ela já bate o olho, ela disse, né, a Adila, que o ChatGPT literalmente desenhou uma imagem para ela mostrando como ficaria. Naquele primeiro lance de escada, em cada degrau, na parte assim, que sobe, não sei se eu consigo explicar, mas em cada degrau eles colocaram um item, fitness, acessórios, bolsa, etc. E lá em cima, na hora que vira, né, na hora que vira os 90 graus, que tem uma área maior, eles colocaram uma plaquinha, aquelas placas que fica de sinalização, só que você já foi num lugar turístico que tem uma placa apontando para lá, outra para cá, cada um com um nome legal, uma frase legal, e foi uma placa nesse estilo, também com os nomes repetidos.
E eu só descobri isso, né? A Ágila me contou essa história, porque eu cheguei lá na loja e eu olhei isso e falei, cara, que legal isso aqui, Ágila. Eu achei muito criativo esse negócio aqui. Mas quem foi que fez isso aqui? Foi você? Ela falou, não, foi eu. Eu falei, bacana, como é que você fez isso aqui? Aí ela falou, não, Maicon, eu usei o ChatGPT. Inclusive, ele me deu até a parte da imagem. Cara, na hora, eu queria até gravar um vídeo com ela, mas ela é um pouco tímida, ela acabou não gravando o vídeo, mas a gente vai colocar a foto aqui pra vocês. Então, assim, pessoal, às vezes são coisas simples do dia a dia que a gente consegue usar a ferramenta para otimizar a nossa empresa, para otimizar as nossas vendas. Não precisa ser necessariamente na produção de conteúdo. A criatividade é o limite, entendeu? E aí, quanto mais você estuda, quanto mais você conversa com o próprio ChatGPT, mais ideia vai surgindo. Legal, né? Essa história eu achei interessante contar aqui, porque dá pra fazer muita é coisa. um case. Porque assim, o ChatGPT, o que você pedir ideia lá, ele vai dar, né? Ah, eu quero decorar minha loja para Black Friday. Lixe 10 sugestões de decoração. Ele vai dar. Ah, agora, aí ele vai dar, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Ah, tá. Eu gostei da... Aí você escolhe uma opção lá. Eu gostei da opção 1, por exemplo. Ah, agora eu quero que você escreva aí quais são os itens que eu preciso comprar para decorar. Ele dá tudo. É aquele negócio, é só saber perguntar. E aí você fala assim, mas minha loja é, por exemplo, minha loja é uma loja de manutenção de motopeças, né? Você coloca isso aí e o que Márcio falou, ele vai dar dicas baseado no teu contexto, na tua realidade. Ou seja, o incrível é essa personalização que a ferramenta tem para você conversar com ela. Eu acho isso muito legal. Essa questão do ChatGPT, e aí só lembrei de um dado aqui, tá? Sabe que o Brasil é o quarto país que gera mais tráfego ChatGPT? É. Então o brasileiro tá usando bastante a ferramenta. tá usando, né? Se você não tá usando, você tá ficando pra trás. Em primeiro lugar... Tem um brasileiro do seu lado usando o ChatGPT. Como que é aquela frase, Márcio? Fala aí pra galera de casa ouvir. Muita gente tem medo, né? Ah, meu Deus do céu, a IA vai tirar o emprego, eu vou perder o emprego. Não, é assim, na verdade, a IA, a inteligência artificial, ela não vai substituir seu emprego. Né? O que vai acontecer é o seguinte, é uma pessoa que sabe usar a inteligência artificial vai substituir seu emprego, né? Ou que vai, no caso, estou falando para dono de empresa aqui, uma empresa concorrente usando a inteligência artificial vai ser mais eficiente que sua empresa. Aí você vê vamos supor, você vê seu concorrente produzindo conteúdo, vê seu concorrente aí, parece que ele tem mais tempo, ele consegue fazer mais coisa do que você, e você fica sem saber por quê, né? Com certeza ele tá aproveitando a inteligência artificial. Porque a inteligência artificial, ele veio pra... Aí é que tá, a inteligência artificial, na verdade, é uma ferramenta que veio pra tornar a gente mais produtivo, mais efetivo. Então, se a gente souber usar... Né? E aí a dica que eu dou é comece pelo ChatGPT. Aí depois vai aprimorando, né? Tem muita coisa. Bola. Nós tivemos aqui na cidade, Márcio, uma palestra com o Rafa Falcão. Se você quiser seguir ele, pesquisa aí no Instagram. Rafa com PH. É Rafa Falcão, é isso mesmo. O Rafa apresentou... e ajudam de fato aos varejistas, tá? Uhum. Pelo menos umas 20 ferramentas, não foi? De IA. Uma delas é o ChatGPT. Caso você não saiba, tem ferramenta de IA que te ajuda a criar spot. Aquelas musiquinhas de comercial que hoje muita gente não tem dinheiro para fazer ou às vezes não tem muito pique. Você consegue usar o ChatGPT para gerar o texto e consegue usar como é que é o nome? Acho que é Suno. Suno IA. Pesquisa aí no Google. Suno IA ou Suno AI. Tanto faz você pesquisar, provavelmente o Google vai dar certo para você aí. Então você coloca o ChatGPT, né, dá a instrução para ele criar o texto fala assim, eu tô querendo criar um jingle para minha loja para falar sobre isso, campanhas de Natal que eu tô fazendo aqui agora, promoção de 30%. Aí ele cria o texto lá em formato de música, você vai lá no Suno, joga e ele cria o jingle para você. Você escolhe o ritmo. Você fez um teste, não foi? Não sei como é que foi. Você escolhe o ritmo, forró, a voz, samba, instrumentos que você vai usar. Mais gótico, rock and roll, o estilo que você quiser. Cara, aí isso como é é legal demais. que eu fiz uns testes uma vez, né? Como é que você faz? Primeiro você vai no ChatGPT, fala, eu quero que você escreva uma música, aí você coloca o tema. Aí ele vai fazer.
a letra. Vai Aham. fazer a letra. Aí você pega a letra, copia e joga lá no Suno. Aí você pede o Suno agora pra fazer a melodia e colocar a voz. Cara, Fica que bacana. top. Eu tive uma ideia de fazer um desafio aqui agora. Se você que tá assistindo, certo? Ou um corte, ou o episódio inteiro, vai lá nas nossas redes sociais e fala assim, ó. Quero IA na prática. Coloca assim, hashtag, quero IA na prática. Por quê? Se a gente vê que a galera tá pedindo bastante, o que nós vamos fazer? Vai pegar alguns temas desses que a gente tá falando aqui e fazer umas videoaulas ensinando vocês a utilizarem, entendeu? No dia a dia. A gente acredita que pode ser um conteúdo bem legal. E Bacana. se vocês tiverem um pouco de dificuldade de fazer, a gente pode mostrar na prática. Mas para isso eu preciso da sua ajuda. Compartilhe esse podcast com alguém que você acredita que precisa desse conhecimento. Vai lá e coloca. Quero IA na prática. Bota aí como hashtag, comenta, curte bastante. E se a gente vê que vocês estão gostando desse conteúdo e se querem mais na prática isso, né, mão na massa mesmo, nós vamos fazer uns conteúdos aí legais para vocês, tá bom? Tá lançado aí o desafio. Legal, né? Bacana. Pronto, vamos caminhando aqui para o final, pessoal. Vamos falar sobre mais 2 itens que estão interligados. Um deles é a análise de dados, Márcio. Como que a gente pode usar aí a IA para analisar dados, analisar minhas vendas, por exemplo? Então, essa análise de dados, assim, já seria um passo mais completo, né? Então, como que funciona? O ChatGPT, você consegue subir nele PDF, consegue subir uma planilha. E aí vamos lá, vamos supor que você está com uma planilha aí de todo o seu histórico de venda do mês. Aí você quer analisar ticket médio, qual cliente que comprou mais, qual o produto que vendeu mais. Aí você gera o relatório. Show de Vai bola. lá no chat, escreve assim, ó. Chat, eu quero que você liste para mim quais são os 10 produtos mais vendidos. Ou quais são os clientes que mais compraram. E sobe o arquivo. Ele vai gerar. Isso é bem legal. Ah, chat, agora eu quero que se você quiser, né? Eu quero que você gere um gráfico. Um gráfico dos clientes, top 10 clientes. Ele vai gerar. E aí dá pra fazer muita coisa. Até Né? para usar insight também, né? Falar assim, ó, baseado nas minhas vendas dos últimos 3 meses. Exato. Eu faço muito isso. E nos clientes que mais compram, que produtos que você acha que eu devo comprar aqui para ter um giro legal na minha loja? Boa. Você pode fazer perguntas. Imagine que que o ChatGPT é seu consultor. Não precisa ser essas perguntas que a gente já conhece, né? Mas você pode fazer pergunta fora da caixa. Cara, eu tô precisando saber que produto eu preciso comprar. Aqui tá meu histórico de venda dos últimos 30 dias, os últimos 60 dias. Me ajuda aqui, chat. Ele vai dando dica. E o legal é assim, ó, um grande boom, pessoal, que teve nessa evolução aí das inteligências artificiais, começando com o ChatGPT, a capacidade dele de memorizar conversas. Porque as IAs anteriores ao ChatGPT, você mandava um comando com um script de tudo que você queria que ele fizesse, ele dava a resposta. Simples assim. Ele não memorizava nada. Até guardava informações em banco, mas não na forma de uma conversa, igual a gente tem ali no WhatsApp o histórico de conversa. E o ChatGPT, ele tem um histórico. Então você manda para ele uma coisa, né? Por exemplo, eu mandei um arquivo aqui do PDF. Para você aí que é cliente aí do Max Pro ou do Mais Simples, o Max Pro e Mais Simples, todo relatório que vocês geram, você consegue exportar ele para Excel e para PDF. Então você pode gerar qualquer um dos dois e subir ali para o ChatGPT. Eu não sei se é só a versão paga do ChatGPT, né? Eu não sei, porque eu uso a paga. Isso. Se for a versão paga, gente, eu acho que $20, dá R$100 por mês hoje. Acho que é gratuito só. Eu acho que só deixa subir, né? E tem outras ferramentas que você pode testar também. Então tu sobe ali o PDF, sobe o CSV, né? E aí você faz a pergunta para ele. Não ficou legal a resposta? Ele continua com os dados lá, com CSV, com Excel, com PDF lá, e você vai perguntando, beleza, mas e isso? Mas e aquilo? É o que eu falo, tipo assim, é como se você realmente, é muito parecido como se você estivesse conversando com uma pessoa. Isso é o que é legal, e isso foi o que fez a ferramenta se tornar tão popular em um tempo tão absurdo, né? É uma das ferramentas que atingiu mais rápido na história a quantidade de 1 milhão de usuários. Foi poucos dias, né? Até tem informação. Comparado aí, por exemplo, com o Instagram, o WhatsApp, o ChatGPT, nossa, decolou. Então, ó,
cliente mais simples já consegue usar o IA para te ajudar. Tem sites aí nas vendas. Dá para fazer também na parte de compras, estoque. Gera um PDF de vendas dos últimos 30 dias e de produtos e de estoque de produtos. Sobe os dois e fala assim, cara, tem uns produtos aqui, eu tô querendo fazer uma promoção. Me fala aí, baseado nas vendas e no estoque atual, quais produtos que você acha que eu posso fazer uma promoção legal aqui? Entendeu? Aqui, ó. Então dá para fazer bastante coisa. Aqui é um gráfico que mostra quanto tempo as tecnologias novas levaram para atingir 50 milhões de usuários, né? Que é um 50 milhões. É um número bem expressivo, né? Avião, 68 anos. Então, o avião levou 68 anos para atingir 50 milhões de passageiros. Carro, 62 anos. Telefone, 50 anos. TV, 22 anos. Ah, já caiu bastante, hein? O tempo. Anos. Wi-Fi, internet, 7 anos. Rápido. Bem rápido. Smartphone, 4 anos. Twitter, 2 anos. ChatGPT, chuta aí. Rapaz, eu sei que foi menos de um mês, eu acho, não? 30 dias. 30 dias. Aliás, não, desculpa, 20 dias. 20 dias. Pra atingir 50 milhões. Foi muita gente. Eu tava chutando aqui 1 milhão, mano. É 50. Então, assim ela veio, né, realmente pra mudar o mundo. A IA, baseada no ChatGPT. O ChatGPT, na verdade, ele abriu as portas. Porque já existia a inteligência artificial. Existia o Watson, que era a inteligência da IBM. Né? Então, eu já conheci algumas empresas que usavam o chat dele. Né? Só que o ChatGPT veio, vamos dizer assim, enfiou o pé na porta e entrou a porta, né? Já chegou derrubando. E o legal que você deve ter visto essa explosão é porque assim, o ChatGPT ele foi o primeiro, e eu acho que muitas empresas estavam incubando, né? A gente fala de incubação no mundo de tecnologia, que é quando você está com um projeto ali que ele ainda não foi para o mercado. Google, a própria Microsoft, outras empresas aí tinham ferramentas que não estavam no mercado. E na hora que o ChatGPT foi lançado, todo mundo correu atrás, cara. Porque sabia que se eles dominassem o mercado, dificilmente outra ferramenta ia conseguir uma quantidade expressiva de usuários. Assim como aconteceu, né? O Gemini, por exemplo, do Google, ainda tem bastante uso, porque o Google integra a ferramenta de IA deles, eles meio que embute nas outras soluções. Por exemplo, o Gmail, eu acho que agora já... eu vi uma notícia essa semana falando que você vai conseguir usar o Gmail para escrever, usar a inteligência deles para escrever e-mail no Gmail. As ferramentas de planilhas, você já tem algumas planilhas do Google, a da Microsoft também. Então tem bastante coisa aí que a galera tá integrando, né? Para fazer o pessoal adotar as próprias ferramentas. Aí tem até um livro que eu li, As 22 Leis do Marketing, que aí uma das leis lá seja o primeiro a dominar o seu nicho. Né? Aí você vai virar o líder. Então o ChatGPT, ele naturalmente, provavelmente ele vai ser o líder nesse segmento aí por muitos e muitos anos, porque eles foram o primeiro. Então eles lançaram o primeiro. Talvez se o Google tivesse lançado antes o Gemini, né? Ele, que era Bard, virou o Gemini. Talvez o Google estaria dominando. E aí a mudança é tanto que eles estão ameaçando o reinado das pesquisas do Google, né? E aí, cara, é muito rápido demais. Muito rápido demais. Se você aí tá sua loja, você não tem um computador aí, você tá na idade da pedra. Né? E você acha que isso é muita coisa pra você, então negocia aí, sua empresa com outra pessoa, e você fala se aposenta. Eu vejo muito, né? Inclusive na palestra que Rafa Falcão deu aqui, muita gente falou, IA aqui. Não. Às vezes você não precisa aplicar, né? Você tá vendo um conhecimento, a gente tá falando aqui um pouco sobre inteligência artificial, mas só o fato de você já tá sabendo, tendo esse conhecimento, a gente fala muito assim, você tá molhando os pés, pra você entender as possibilidades, entendeu? Então, há pouco tempo atrás, há uns minutos atrás, eu falei sobre a possibilidade de você ter um atendente 24 horas atendendo aí na sua loja. E às vezes, dependendo da forma que você quer seus colaboradores e da forma que você treina, ele atende tão bem igual, ou até, em alguns casos, até melhor.
Bacana, cara. né? A gente falando aqui do Google tá integrando dentro das ferramentas, a Microsoft também, por exemplo, o Excel é uma ferramenta muito popular, né? E o Google Planilhas é uma alternativa gratuita. Essas duas ferramentas, muita gente que mexe já deve ter tido uma dorzinha de cabeça para fazer planilhas e usar fórmulas, né? Fórmulas de Excel, fórmulas do Google Planilhas. Você pode usar uma inteligência como o ChatGPT, como o Gemini, para te ajudar a criar fórmulas. Fala assim, ó, preciso de uma fórmula que calcula valor tal de célula tal. Cara, ele te dá a fórmula pronta. Às vezes você tem que fazer algum ajuste ali, mas isso ajuda demais. Eu trabalho com desenvolvimento de software há mais de 15 anos. Eu uso muito, diariamente, o ChatGPT para fazer essas coisas. Porque, por exemplo, eu preciso criar uma planilha para fazer alguma coisa ali. Eu não lembro das fórmulas, né? Eu vou ter que ir lá na listagem de fórmulas e ver se tem a que faz o que eu quero. Eu só coloco no ChatGPT fórmula para isso e isso ele me dá. Eu uso também para desenvolvimento. Antes de vir gravar o podcast, eu estava resolvendo um problema de migração de hospedagem de algumas soluções nossas. E eu me deparei com um problema que eu contei com a ajuda de ChatGPT para me ajudar a resolver. Então, assim, para você aí que trabalha em escritório, outras áreas aí da empresa, não só na parte de vendas, imagine que você pode utilizar o ChatGPT para ser seu assistente pessoal, né? Super inteligente. Toda a documentação que eu vou fazer, todo texto, ou alguma apresentação que eu vou preparar, primeiro eu passo no ChatGPT. Então eu jogo lá o que eu quero, ele me dá um esboço. Melhor, eu vou adaptando ao que eu quero, né? Isso é muito legal, cara. E aí é uma coisa muito importante, sim. Tudo que você o ChatGPT, você perguntar a ele, você tem que saber. Tem que ter o conhecimento do assunto que você tá. O ChatGPT ele é um assistente. Beleza. Meu host aqui tá puxando minha orelha aqui. Igual eu tava falando. Então, assim, você tem que saber do assunto, porque assim, aí o ChatGPT é uma inteligência artificial, ela é treinada com base de dados e às vezes ele pode dar algumas informações que não é verdade. Aí você tem que saber o que você tá perguntando, saber se tá certo ou não. Então, eu falo isso porque é uma das preocupações de muita gente que as pessoas parem de estudar achando que o ChatGPT vai resolver tudo, né? Não vai. Ela é uma ferramenta para potencializar você e não substituir sua inteligência. Não confunda as coisas, né? Exatamente. Você vai ter que continuar estudando, lendo livro, assistindo vídeo, curso. Bacana. Ela te faz ser mais produtivo também, mas para isso você precisa ter ali o conhecimento, né? Às vezes você não tem de início, mas vai aprimorando. Exatamente. Muito bacana. E aqui, pra gente finalizar, o item que eu coloquei aqui, seria a quinta dica, né? Uma dica bônus, seria análise de tendências de mercado. Olha que legal. Eu imagino que você, quando vai comprar produtos, por exemplo, igual o pessoal de moda, né? O pessoal de moda costuma acompanhar bastante, mas se você precisa saber o que tá pegando aí em outras regiões, aí fora, você consegue usar o ChatGPT para sintetizar, usar a inteligência artificial para sintetizar algumas pesquisas de mercado. E nesse caso eu falei não o ChatGPT, porque aí agora a gente já puxa a sardinha para o Google, né? Nós sabemos hoje que o Google é uma ferramenta unânime de pesquisa, né? Acho que é uma das mais usadas no mundo. Em primeiro lugar aí no mundo para pesquisa. E o Google Gemini, que é a inteligência artificial do Google, ele já tem essa capacidade de busca na internet embutida. Então, se você quer utilizar ele para te dar um resumo de tendências de mercado, por exemplo, quais os acessórios de moto mais estão sendo vendidos na Bahia, entendeu? Ele vai conseguir dar... vamos lá, galera, novamente. Ele dá informação, mas aquilo ali é para te dar um insight, é para te ajudar. Não quer dizer que você pode seguir cegamente. Não vai sair comprando produto aí depois e falar assim, Maicon falou que eu podia comprar, não, viu? Então, assim, é para te dar insight. Eu uso bastante aqui, por exemplo, a gente quer entender um pouco do nosso público, então a gente pesquisa. Que o pessoal de loja e moda e calçados mais pesquisa na internet para se informar sobre as tendências. Então, nesse caso, é a gente sabendo
o que o nosso público, né, os nossos clientes estão pesquisando. O Google também traz isso pra gente. Então, assim, para você fazer análise de tendência de mercado, dá muito certo também. Quer complementar um pouco sobre isso aí, Márcio? Não sei se você, essa parte, não sei se você utiliza tanto, né? Isso aí seria um tópico um pouquinho mais avançado, né, do que o pessoal tá mais porque acostumado. isso aí é tendência o quê? De essa análise lá do Google Trends, né? Análise de pesquisa, o que que as pessoas estão pesquisando. Isso aí assim, é mais complexo para usar, né? Uhum. A pessoa tem todo domínio e normalmente a gente usa para produzir conteúdo. Então, tô sem saber que tema eu vou usar. Aí vai e coisa. Vai lá e... Eu lembrei agora de uma dica que o nosso mentor, o Túlio, falou uma vez. Ele falou o seguinte. Você, por exemplo, vai ali no Google, no Gemini, na inteligência do Google, e pesquisa, por exemplo, você é uma loja de moda e calçados e você, ou motopeças, por exemplo, vou mudar um pouquinho aqui, um exemplo. Você é uma loja de motopeças. Pesquisa o seguinte, quais os tipos de capacete que a galera da faixa etária de 20 a 30 anos mais tem usado? Vamos supor, né? Aí ele fala assim, capacete aberto, capacete esportivo, capacete com mais estampas. Então, aquilo ali pode ser uma ferramenta que te ajuda, por exemplo, a saber quais produtos comprar para a galera mais nova, se é o seu público, né? Eu imagino que isso possa ser utilizado também, né, Márcio? Uhum. É o tipo de coisa bem bacana. E é um uso, isso aqui eu tô falando, ficou até como um bônus, porque eu acho que é algo que as pessoas ainda não usam tanto. Acho que poderia ser mais explorado, entendeu? O pessoal poderia explorar bastante isso aí. Você tá falando essa Trends? Porque ela é mais complexa, tendência né? de mercado, né? Complexo. Outra coisa também, às vezes você vai produzir conteúdo, vou dar um exemplo, dica de moda, né? Aí tem bastante coisa, mas fala assim, quais as dificuldades que o pessoal mais novo tem na hora de ir numa festa à noite? Né? E aí ele dá lá as dificuldades, você pega aquelas dificuldades, vai no ChatGPT e pede ele para te ajudar a produzir conteúdo. Aí, novamente, coloca a sua identidade para que o conteúdo fique original. Porque a gente está falando de uma era de produção de conteúdo adoidade, né? A gente já sabe que entra na rede social tem conteúdo para todo lado. Então, se você não coloca a sua identidade ali, a pessoa vê que é só uma cópia barata, ela não vai te seguir, não vai dar engajamento, e aí você acha que é a técnica que não funciona. Não é a técnica que não funciona. É você que simplesmente quis copiar e colar e achar que já ia simplesmente dar certo. Não é assim. Precisa ter a sua identidade, precisa colocar um pouco de originalidade ali dentro. Beleza? Então, finalizamos aqui. Alguma consideração, Márcio? Não, gente, é isso aí. Tá na hora de entrar no coisa. É só fazer uma demonstração. Aqui, nossa prática, né? Você quer que faz o quê? Bom, eu vou pegar aqui o ChatGPT no meu celular e vou te mostrar como que ele funciona. Então, assim, o ChatGPT, quando ele foi lançado, ele só era texto. Né? Ó, hoje, como que ele tá aqui. Eu aqui no meu celular. Vou fazer um teste, tá? Vira pra tela aí, não sei se vai dar pra ver, mas vira aí pra ver se a galera consegue enxergar na hora que estiver no aplicativo. Aqui, ó. Vou abrir aqui uma nova conversa. Aí, tô apanhando aqui, tô apanhando. Faz aquela conversa em áudio que você teve. Aí eu vou falar o que eu quero que você faz aí. Eu tô aqui. Para você que não está assistindo, está ouvindo, a gente está abrindo um aplicativo aqui agora para fazer um teste real time, né, tempo real aqui, com o ChatGPT para vocês. Olá, chat. Eu estou aqui participando de um podcast onde a gente fala sobre como a inteligência artificial pode ajudar as lojas a vender mais. Estamos falando do pequeno varejo. Eu quero que você dê boa-vinda para o público. Bem-vindos, ouvintes, ao nosso podcast. Hoje vamos explorar como a inteligência artificial pode ser uma grande aliada para as pequenas lojas do varejo. Vamos descobrir estratégias inovadoras para aumentar as vendas e fidelizar clientes de ponta. Prontos para essa jornada? Então vamos começar! Ótimo, chat. Agora sim, nós estamos em época de final de ano. Eu quero que você dê 5 dicas de
como eles podem vender mais no final de ano. Lembrando que eles são loja de varejos, tá? E quero dicas curtas e fáceis de aplicar na loja deles. Claro! Aqui vão 5 dicas rapidinhas para bombar as vendas de fim de ano no varejo. Promoções temáticas. Crie ofertas especiais ligadas às festas. Compre 2, leve 3 ou descontos progressivos. Decoração atrativa. Capriche na decoração natalina para chamar a atenção dos clientes. Divulgação nas redes sociais. Mostre seus produtos e promoções nos stories e feed com fotos e vídeos chamativos. Kits presentáveis. Monte kits prontos para presente, facilitando a vida de quem está procurando algo especial e prático. Isso é boa, hein? Atendimento. O chat. Afetei a IA aqui, galera. Chat, o Mike falou que essa dica é boa. Qual mais dica você tem aí? Que bom que gostaram. Aqui vão mais 2. Programas de fidelidade. Ofereça vantagens para clientes que comprarem com frequência, como descontos ou brindes exclusivos. Facilite o pagamento. Ofereça diferentes formas de pagamento, como Pix, cartões de crédito e débito, para tornar a experiência do cliente mais prática e conveniente. Essas dicas podem ajudar a deixar suas vendas de final de ano ainda melhores. Ok, chat, obrigado. Agora, chat, para finalizar, dá uma dica aí de como que os nossos ouvintes podem simplificar a gestão dele. A maioria eles não usa o sistema, não usa tecnologia nenhuma. Que dica você dá? Uma frase curta. Claro! Invista em um sistema de gestão simples e intuitivo. Ele vai te ajudar a organizar o estoque, controlar as finanças e emitir notas fiscais com praticidade. Ok, chat, obrigado. You want a friend? You got one. We can chat about anything and everything. Opa, chat, I'm here for the português. Terminou de forma chique ainda, hein? Português, chat. Nosso público é português. Opa, desculpa. Valeu, gente. Se precisarem de mais dicas ou tiverem dúvidas, estamos por aqui. Até a próxima. Então, galera, vocês viram aí, né? Eu conversei Muito com o chat legal. aqui, né? Eles deram uma dica pra vocês aí. E isso é porque, assim, é o chat GPT padrão, não é personalizado. Se fosse personalizado, eles iam querer vender o mais simples pra você, já que você não tenha, né? Se você não tiver. Bom, galera. Ela tá querendo participar aqui, ó. Bom, galera. Então é isso, né? Obrigado pra você que assistiu aí. Curte, compartilha o vídeo, o Spotify que você estiver ouvindo aí. Se gostou, comenta. Se quiser dar o seu feedback também. Lembrando aí da hashtag, né? Quero IA na prática, pra gente poder fazer aulas aí ensinando vocês mão na massa como fazer essas coisas. E fica também um convite para vocês baixarem o nosso sistema, o Gestão Mais Simples. É um sistema muito fácil de usar. Você que nunca teve um sistema, ou você que já teve, está iniciando aí, precisa de um sistema que seja simples de usar, não tome tempo. O mais simples, você com algum conhecimento mínimo de gestão, você baixa ele e já começa a usar. Ele é um sistema muito prático mesmo. A gente tem feedbacks aí que você pode estar vendo aí depois que você baixar ele. E acredito que ele vai te ajudar pra caramba aí, tornar a sua gestão mais simples e lucrativa. Então, obrigado. Márcio, obrigado aí pelo tempo, obrigado pelas dicas. Valeu, muito obrigado valiosas. aí, até mais. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.